tudo bem? Hoje eu trago para vocês um vídeo falando sobre por que Deus permitiu o pecado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem os sininhos para vocês não perderem nenhum vídeo e assim que eu gravar vocês serão os primeiros a assistirem, né? E vamos lá falar um pouco sobre esse assunto, que o Espírito Santo esteja presente nas nossas vidas e nesse momento para que nos dê a sabedoria e o discernimento para entender a Tua Palavra, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Por que Deus permitiu o pecado, já que Deus é amor, né? A história do imutável amor de Deus começou lá no céu, né? Com a história de Adão e Eva. E a história do grande conflito entre o bem e o mal. Deus, Ele deseja de todos nós um serviço de amor, de obediência, de gratidão. Ele não pede isso que a gente faça de maneira forçada, de maneira obrigatória, mas uma forma de gratidão, uma forma simples, que seja de coração, que a gente obedeça de coração, que a gente se doe ao próximo, que se doe e que doe de coração, para querer ser bom, porque bom sabemos que só existe Deus, né? Tudo que temos de bom é Deus na nossa vida. E tudo que somos de ruim, somos nós mesmos, é nós mesmos. E Deus, Ele nos concede a liberdade, Ele nos concede o livre-arbítrio. Lá no céu possuía anjos perfeitos. Um deles era o Lúcifer. E o Lúcifer, infelizmente, usou dessa perfeição e dessa benevolência de Deus. E usou para o mal, não soube ser grato, não soube ser leal ao que Deus tinha te dado. E ele quis... Já não bastava ser perfeito, ele quis ser Deus. E jamais existirá alguém como nosso Deus. Era santo e incontaminado. Ele era muito belo em sua perfeição, sua altura, sua beleza mesmo externa. Ele era um anjo iluminado. Ele era um querubim guardião. Era muito especial para Deus. Até que se achou maldade. A gente vê isso lá no capítulo 28. E por se sentir tão belo, e por ser realmente tão belo, Lúcifer começou a se sentir orgulhoso. Deixou a sua beleza tomar conta da sua humildade, né? E das bênçãos que Deus tinha dado para ele. E por causa da sua beleza se deixou corromper por causa do seu esplendor. E ele ousou cobiçar a adoração que é somente do nosso Deus para ele. Com isso, ele começou a aproximar de outros anjos, querendo fazer a cabeça de outros anjos para que adorassem a ele, para que eles vissem que também o quanto eles eram belos, o quanto eles não precisavam adorar a Deus, o quanto eles não precisavam de Deus. E infelizmente foi conseguindo, né, atrair esses anjos para perto deles e esses anjos se afastando de Deus. Onde lá na frente a gente vai ver que esses anjos, eles também caíram. Lúcifer não caiu sozinho, não foi expulso do céu sozinho. E com isso a perfeita harmonia que existia no céu foi quebrada. E a perfeita harmonia do céu foi quebrada. Lúcifer desonrou a Deus e trouxe ruína sobre si mesmo e sobre alguns anjos que também o seguiram. Através da inveja, da obstinação, do orgulho, da vaidade. Ele se gloriava pela sua beleza e ele aspirava a ser igual a Deus. Ele achava que era igual a Deus por todas essas bênçãos que Deus tinha dado para ele, como forma de beleza, como forma de luz. E Lúcifer começou a fazer a cabeça desses anjos que eles não precisavam seguir as leis de Deus, que eles não precisavam de Deus e que eles poderiam ser igual a Deus. E Deus permitiu que Satanás levasse avante essa história, até que o espírito de descontentamento está em revolta completa. Aí podemos imaginar, podemos pensar, né? Por que Deus não destruiu Satanás naquele momento? Porque ele deixou o seu plano, né, prosseguir. Primeiro porque Deus é amor. E Deus, ele poderia ter sim destruído, ele tem força e capacidade completa para ter exterminado o mal naquele momento. Mas ele não queria que as pessoas, que os outros anjos o seguissem por medo, por obrigação e por verem o tamanho do seu poder. Eles queriam que os anjos o seguissem
por gratidão, de coração, em verdade, e não por temê-lo, mas por obediência. E ele fazendo isso, ele só iria estar dando mais margem para Satanás, só iria estar alimentando a dúvida na cabeça daqueles anjos naquele momento, já que Satanás estava tentando fazer a cabeça deles, né? E conseguiu em uma grande parte. E a rebelião de Satanás, ela deveria ser um testemunho, uma lição para o universo, um testemunho da rebelião perpétua, da natureza do pecado e dos seus pecadores. E nós sabemos que Deus é fiel, Deus é justo, Ele é perfeito e não comete erros. E Ele deixou sim todas as leis para a gente seguir, para a gente cumprir, para a gente obedecer, não por medo, não por temê-lo, mas por obediência ao nosso Deus, ao nosso grande Deus, que fez os céus e a terra, que está no controle e no comando de tudo, que vive e reina, que morreu para nos salvar. Então, tudo que Ele permite é por alguma razão. Ele quer nos mostrar algo. E Ele, com a revolta lá de Satanás e dos seus anjos, Ele nos mostrou, Ele queria nos mostrar também as consequências de se revoltar contra Deus, as consequências do pecado, que primeiro, que podemos ver que eles foram as consequências que o pecado traz, o quanto Ele é misericordioso, Ele é amoroso, mas também Ele é justo, o quanto é preciso que obedeçamos a Ele, o quanto é preciso que nos entregamos de coração, em verdade, não por obrigação, não por medo. E lá em Mateus 7,12 diz assim: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei e os profetas. Está lá em Mateus 7,12 e lá em Mateus 7,17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim obrigar, mas vim cumprir. Sobre isso que eu falei anteriormente, que Ele não veio para nos obrigar, Ele colocou as leis para nos instruir, para nos orientar, para que a gente venha fazer as coisas corretas, para que a gente venha ganhar a nossa salvação, para que a gente venha andar nos caminhos dele em obediência, em verdade, para que a gente venha entender o que Ele quer para cada um de nós. E é através das leis que a gente vai conseguir viver em obediência, que a gente vai saber como viver em obediência, que a gente vai entender o que Deus quer para cada um de nós, para a humanidade, quais são os planos que Ele tem para a humanidade, que Ele não perdeu o controle de nenhuma situação, que Ele sabe de todas as coisas. É preciso a gente confiar e obedecer, e que a gente não venha estar alimentando o pecado, que a gente não venha estar alimentando o mal, que o Espírito Santo possa estar com cada um de nós, nos guiando, nos protegendo, nos libertando de todo mal e nos orientando a andar nos caminhos de Deus. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse assunto. Se quiserem comentar algo, pode deixar aí nos comentários. Fiquem todos com Deus. Jesus te ama e te quer ao lado dele, nos caminhos dele, seguindo as leis dele, os seus mandamentos, guardando. E até a próxima.